Irmãos e irmãs, eu estava com saudade de vocês, né? Domingo passado eu não estava aqui, não foi possível, fui para um casamento do meu sobrinho e os meninos tiveram que fazer prova para o vestibular também em Muriaé e eu só cheguei no horário do culto. Mas graças a Deus foi tudo muito bom, né? Nós tivemos o apóstolo Lucas aqui Martins pregando, ele ministrou para nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 26 ao 39. Hoje eu estou na quinta ministração sobre o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versos de 26 ao 39. Eu disse para vocês que vou ministrar 7 palavras sobre o Espírito Santo. E hoje é a quinta. E hoje eu quero falar sobre essa intercessão maravilhosa que o Espírito Santo realiza a seu favor e a meu favor diante de Deus. A intercessão do Espírito Santo. Romanos 8, 26 a 39. A palavra de Deus diz aí o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, graças a Deus, amém? Vamos orar, mesmo assentado, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, quando nós podemos mais uma vez estar aqui na tua presença e com a palavra do Senhor diante dos nossos olhos. Mas nós te pedimos que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa também abrir os nossos corações, para que possamos acolher a revelação das Escrituras, mas que o Senhor possa promover nessa ministração uma mudança, uma transformação na nossa mente e no nosso coração, para que possamos ser homens e mulheres, ó Deus, mais semelhantes a Cristo, para que nós possamos com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, ser sal da terra e luz do mundo onde nós estamos. Que o Senhor, ó Deus, possa usar desses momentos para trabalhar o nosso coração. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, a pessoa que nós precisamos aprender a ter relacionamento com ela é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa extraordinária, porque ele fala comigo e fala com você, ele ministra ao meu e ao seu coração,
E o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 8 de Romanos, ele começa a revelar para mim e para você várias situações que a maioria das pessoas desconhecem sobre o Espírito Santo. E ele começa a falar que o Espírito Santo, como pessoa, ele é alguém que intercede por mim e por você diante de Deus. Interceder, querido, é você ficar entre as partes. As pessoas não precisam ter dons especiais para interceder por ninguém, mas todos podem, sem exceção, interceder por alguém. E a palavra de Cristo nos diz nesse texto que as pessoas, elas recebem a intercessão do Espírito Santo. Ele tem essa função, ele intercede por mim e por você diante de Deus, pela minha e pela sua necessidade. Interceder é você ficar entre duas pessoas, pedindo a favor de uma. Por exemplo, às vezes eu vou fazer visitas e às vezes eu visito aquelas pessoas mais idosas da igreja, e já me aconteceu de visitar pessoas incapacitadas por causa da idade, de participarem dos cultos normais da igreja. E essas pessoas bem velhinhas, elas costumam dizer às vezes para mim, como já acontecia, nunca vou me esquecer, que quando eu pastoreava lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, em Jacareí, eu tinha um senhor, o senhor Lázaro, e eu visitava o senhor Lázaro. Ele tinha quase 90 anos, e ele não podia mais ir à igreja, a idade era muito avançada, e ele ficava numa cadeira de balanço, e a gente conversava, orava, e ele vivia repetindo isso para mim: ó, pastor, a Bíblia diz que a vida é canseiro e enfado, a vida é canseiro e enfado, né? E alguns velhinhos dizem assim: pastor, eu não posso mais fazer nada para a igreja ou na igreja, eu já estou muito idoso, eu já não tenho mais saúde, eu já não tenho mais força, não é a mesma força de antigamente, eu dependo hoje da boa vontade das pessoas, até para fazer algumas coisas dentro da nossa casa, tudo muda muito quando a gente envelhece. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, a gente envelhece, todas as coisas mudam muito para quem envelhece, mas há uma coisa que você, como pessoa que está envelhecendo, ou mesmo quando você tiver 80 anos, como o seu Lázaro tinha, 90 anos, como algumas pessoas têm o privilégio de fazer, você, mesmo idoso, você pode fazer muito. Você pode interceder da sua casa, você pode dobrar os seus joelhos, por exemplo, no quarto da sua casa, e levantar a Deus o seu coração em oração, e interceder em favor de alguém que você conhece, interceder em favor de alguém que você sabe está precisando de oração para superar uma dificuldade. Você tem o privilégio e a oportunidade, mesmo sendo velho, mesmo sendo incapacitado de sair da sua casa, você tem o privilégio de estar orando por uma pessoa. Você pode orar pelo novo convertido, você pode interceder pela pessoa que está enferma, você pode exercer o ministério de intercessão, porque esse ministério, ele é sobrenatural. Então, se existe algo que você e eu podemos fazer em qualquer época da nossa vida, é interceder por alguém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. É interessante que numa das vezes em que nós lemos a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos revela que uma vez Deus levantou um clamor diante do profeta Ezequiel, quando ele disse que ele não havia encontrado ninguém para ficar na brecha da intercessão pelo seu povo. E por isso mesmo, naquela ocasião, quando Deus fala com o profeta Ezequiel, ele diz a Ezequiel: olha, a nação de Israel, o povo de Israel está sendo levado escravo para a Babilônia, está sendo conquistado por nações ímpias, porque eu não encontrei uma única pessoa para se colocar na brecha da intercessão, para se colocar na minha presença em favor do nosso povo, do povo de Israel. Então Israel foi levado escravo, Israel foi para a Babilônia, Israel sofreu debaixo da bota dos conquistadores, porque não havia ninguém para interceder por eles. As pessoas que oram, irmãos, são aquelas pessoas que têm o poder de mudar a história.
As pessoas que oram, elas estão intercedendo, elas estão se colocando entre as duas partes, a parte que tem necessidade e aquela parte que tem o poder de mudar a realidade, que é Deus. Então, a intercessão é uma das coisas mais extraordinárias que pode acontecer na sua e na minha vida. Mas a grande revelação de Deus aqui nesse texto, para mim e para você, é que ele diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos, diz aqui esse texto, orar como convém. Nós não sabemos orar como é preciso orar. Eu gostaria, por exemplo, se alguém me perguntasse, de ter como intercessor na minha vida o profeta Elias. Quem é que não gostaria? Imagina o profeta Elias chegando aqui agora numa carruagem de fogo. Lucas, eu posso orar por você? Na hora! A gente gostaria. Imagina, quem é que não gostaria de receber, por exemplo, a oração e a intercessão de um profeta como Moisés? Se Moisés pudesse orar por mim, por você, quem é que não gostaria? Seria maravilhoso, porque Moisés era alguém que falava com Deus face a face, e a intercessão desse homem era poderosíssima. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que Israel ia para a guerra, e uma dessas vezes a gente vê Moisés estendendo as mãos, enquanto a guerra se estende no campo de batalha, e diante das mãos estendidas de Moisés e da sua intercessão, a Bíblia diz que quando ele erguia as mãos e orava, o povo de Israel vencia a batalha. Mas quando as suas mãos se cansavam de ficar erguidas e ele abaixava, o adversário avançava, sobrepunha-se ao exército de Israel. Aí ele chamou ajuda do seu irmão Arão e de outro homem da casa de Israel, e eles se colocaram debaixo das mãos de Moisés, e ele então conseguiu manter o dia inteiro a sua mão estendida nessa posição, orando durante a guerra para que Israel vencesse. E a Bíblia diz que pela intercessão de Moisés, Israel prevaleceu no campo de batalha. A intercessão, irmãos, é algo sobrenatural. E aqui a Bíblia diz que nós temos um intercessor muito maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Nós temos um intercessor maior do que Moisés. O Espírito Santo intercede por você, o Espírito Santo intercede por mim, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, e Ele só pede aquilo que é bom para mim e para você. Ele só pede aquilo que é perfeito e agradável aos olhos de Deus. A Bíblia diz que você e eu temos um intercessor, o Espírito Santo. Apresenta para Deus a sua necessidade, a sua angústia, os seus problemas, a sua crise. Ele coloca diante de Deus para que o Senhor possa então olhar para mim e para você com misericórdia. O Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, é o maior intercessor que temos diante de Deus. Que ministério extraordinário! Mas a palavra de Deus, ela nos diz que existem também algumas condições. Escute isso: existem algumas condições para que o Espírito Santo ele possa interceder por nós. E quais são essas condições que existem para que você e eu possamos ser alvos da intercessão do Espírito Santo? Preste atenção. Em primeiro lugar, para que o Espírito Santo interceda por nós, é preciso crer. Quando você abre a sua Bíblia, em Hebreus no capítulo 11, lá está dito que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então você e eu precisamos crer. Creia no Espírito Santo mais do que em qualquer outra pessoa. Você que está aqui, creia no Espírito Santo mais do que em qualquer outra pessoa. Você acha que isso é óbvio? Eu vou te mostrar que não é, porque muitos de vocês não creem. Sabe o que acontece com muita gente que está com um problema na igreja? Elas correm atrás do irmão ou do fulano de tal, porque tem uma certa revelação, porque tem um certo discernimento, para que ore por nós.
Irmãos, eu não sou contra você procurar a intercessão de uma outra pessoa. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, está lá. Mas o que eu percebo é que muita gente acredita mais na intercessão do fulano, mais na intercessão da Beltrana, do que na intercessão do Espírito Santo. Parece que se aquele homem ou se aquela mulher colocar as mãos sobre a sua cabeça, algo extraordinário vai acontecer. De vez em quando eu ouço uns irmãos e umas irmãs dizer assim: pastor, eu não sei por que essas coisas não se concretizaram, esse sonho não se realizou, esse objetivo que eu tinha não se concretizou, porque eu recebi revelação, promessa de Deus para que isso aconteça. Deixa eu te dizer uma coisa: muito antes de alguém pôr a mão na sua cabeça e orar por você com revelação e com discernimento, você deveria buscar a intercessão do Espírito Santo, porque quando Ele intercede, quando Ele fala, se cumpre, quando Ele diz, é executado. Você e eu precisamos crer na intercessão do Espírito, mais do que crer na profecia de alguém. Quantas pessoas têm uma fé enorme na oração dos outros, mas não creem na intercessão do Espírito Santo, não procuram conhecer o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo é apenas alguém que vai trazer poder, parece que o Espírito Santo é apenas alguém que vai trazer dom. Não, ele é uma pessoa que fala, que intercede. Há momentos na vida da gente, querido, em que nós somos encurralados por problemas, por tempestades devastadoras. É a enfermidade que entra na nossa casa sem pedir licença. Às vezes é aquela dor da perda que a gente experimenta de alguém que nós amamos e que oprime o nosso coração. De repente é o casamento que foi ferido mortalmente pelo divórcio. Outras vezes nós somos atingidos pela crise financeira, e ela chega num tempo de dificuldade. Outras vezes nós somos apanhados pelas cordas do nosso próprio pecado, e essas coisas nos angustiam. Nessa hora a nossa consciência é culpada e pesada, é castigada por chicotes do maligno. Nessas horas, quase todos os amigos que a gente tem, quando nós somos encurralados pelas dificuldades, somem, vão embora, eles não estão ali perto. Quantas pessoas vivem momentos de angústias e elas passam por isso sozinhas, elas enfrentam essas crises sozinhas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você crer no Espírito Santo, você o terá como seu intercessor. Ele vai te ajudar, ele vai estender as mãos para você, você vai vencer o problema em nome de Jesus. Quando todas as forças acabam, queridos, quando todos os recursos se esgotam, creia no Espírito Santo, creia que Ele vai interceder por você, creia que Ele está presente nessa história para mudar essa realidade. O verso 26 do texto que nós lemos diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, para que o Espírito Santo, querido, seja o seu intercessor. Você precisa crer. A nossa fraqueza, ela nos levaria ao desfalecimento e ao desespero, se não fosse pela assistência do Espírito Santo. Eu só não me desespero diante da minha fraqueza, eu só não me desespero diante das dificuldades que às vezes surgem diante de mim, é porque o Espírito Santo intercede pela minha vida, e isso me dá força, me dá coragem, e isso me possibilita a vitória no nome de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos dá força para prosseguir. É o Espírito Santo que nos faz, queridos, levantar os olhos e seguir adiante. Quando a luta é grande, o problema é desafiador, porque a palavra de Deus diz que Ele intercede por mim e por você. Mas para que nós possamos tê-lo como nosso intercessor, nós precisamos crer nele. Você crê no Espírito Santo? Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você ouve a voz do Espírito quando você lê as Escrituras Sagradas, quando você ora diariamente, Ele fala com você. Quando eu vou para o escritório, irmãos,
estou lá lendo a minha Bíblia e orando, às vezes eu paro a minha oração para anotar algumas coisas que Deus fala comigo. Eu boto no papel e ponho uma anotação ali. Eu estou orando pela igreja por algumas áreas e o Deus fala comigo. Ouço perfeitamente, escrevo ali. Eu ouço no meu coração. Eu não ouço como eu estou te falando, mas já ouvi também como eu estou te falando. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, como eu estou te falando aqui, foi num momento de maior crise da minha vida. Foi quando eu estava morrendo, quando eu sofri aquele acidente em 1979, com 14 anos de idade. Eu sofri um acidente, eu estava morrendo. E quando eu estava morrendo, no colo do retireiro da fazenda, ao sofrer um acidente grave lá. Você conhece a história, mas eu quero lembrar, foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito, assim como eu falo com você. Minha família desesperada em volta de mim, minha mãe chorando, minha avó chorando, e minha avó dizia: eu nunca pensei em ver um neto meu morrer antes de mim, porque biologicamente não é normal. Na biologia, os mais velhos morrem primeiro, depois os mais jovens. Mas a gente sabe que muitas vezes esse processo não segue aquele caminho que seria o caminho natural. E ali, porque sofri um acidente grave, eu estava morrendo. E então minha mãe chorava, minha avó chorava, não é? E eu então comecei a ir embora. Eu vi que eu estava indo embora. E aí eu disse para minha avó e para minha mãe, eu tinha quebrado o maxilar naquele acidente que eu caí de uma árvore muito alta. Eu disse assim: vó, Deus é grande. Comigo com saúde ou comigo morrendo, Deus é grande. E quando eu falei isso, irmãos, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz do Espírito Santo. À minha direita, o Senhor me disse assim: hoje eu poupo a sua vida. Eu tinha 14 anos, eu não era convertido. Eu ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus outras vezes. Não é um fato comum na vida de todas as pessoas. Uma vez doeu demais, doeu muito ouvir a voz de Deus. Eu estava orando em João Monlevade, era agosto de 2003. Eu estava ajoelhado no meu momento de oração no escritório. Eu ouvi a voz do Espírito. O Espírito Santo chegou para mim e me disse assim: meu filho, hoje é tempo de você ir embora dessa igreja. Eu amava a igreja de João Monlevade, fiquei lá 11 anos, eu saí do escritório chorando. A Lu, grávida dos meninos, ela viu: mas o que houve que você está chorando, o que houve? Eu falei assim: bem, nós vamos embora. Você está doido? Nós vamos embora não, eu estou quase ganhando neném, 2 aqui dentro. E os nossos amigos estão aqui, os irmãos estão aqui. Ela chorava de um lado, eu chorava de outro. Mas eu disse: eu ouvi a voz de Deus, Ele disse que eu tenho que ir embora. Foi difícil ouvir a voz de Deus nessas horas, porque a voz de Deus nem sempre vai dizer aquilo que você quer. Mas eu quero que você saiba que todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, ainda que te contrarie, vai ser o melhor para a sua vida. Irmãos, eu posso dizer para você hoje, 18 anos depois que eu saí de João Monlevade, vocês estão diante de um pastor que é feliz. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo essa igreja, eu amo a sua vida, eu amo estar aqui pastoreando vocês. Eu não quero pregar em igreja nenhuma, eu não quero pregar em Getsemane, Lagoinha, eu não quero ir para os Estados Unidos pregar, eu quero pregar para vocês. Deus me vocacionou para ser pastor dessa igreja. A minha alegria é ver vocês aqui, é poder ser um instrumento na mão de Deus para te ajudar a caminhar na fé cristã. Temos imperfeições, eu tenho defeitos, você os tem, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele renova o seu amor pela minha vida, e Ele renova o meu amor por você, e Ele renova o nosso amor por Cristo, e Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. Quando o William estava no hospital, acometido de Covid, eu pensei: é importante para ele, que já estava com um processo de debilidade. Eu soube que ele estava com o telefone. Eu não fiz isso com a Nelly não, só liguei uma vez para a Nelly, mas
Para o William eu ligava de manhã e ligava de tarde. E eu escolhia um texto, William, de fé, para ler com você. E eu dizia, escuta o texto, e eu orava a Deus, e abençoava, e ministrava, intercedia, e dizia para ele no final, daqui a alguns dias você estará de volta no nosso meio. Ele está aqui hoje. Valeu a intercessão que eu fiz, valeu a sua intercessão, glória a Deus, porque o Espírito intercede por mim e por você. Mas você tem que crer. Em segundo lugar, para que o Espírito Santo interceda por nós, nós precisamos amar a Deus. Veja, você precisa amar a Deus se você quiser que de fato o Espírito Santo interceda por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos santos. Escute isso, o Espírito Santo não intercede por qualquer pessoa, não. Isso pode promover um escândalo no seu coração, mas as Escrituras Sagradas, se você lê o texto bíblico, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede pelos santos, por aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, por aqueles que já abandonaram as práticas ímpias, as práticas abomináveis aos olhos de Deus. O Espírito Santo, ele é intercessor dos santos. Ele não intercede por esse mundo perdido, ele não intercede por aquelas pessoas que estão longe de Cristo, ele intercede pelos santos. E tem muita gente que não entende isso. Alguém um dia perguntou ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento de todos os que havia nas Escrituras Sagradas, e você se lembra da resposta de Cristo? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ele disse, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus antes, querido, dos teus próprios interesses, amar a Deus antes das suas preferências. Talvez seja a razão pela qual a sua oração ainda não foi respondida. Talvez você esteja orando e você ainda não recebeu a intercessão adequada, porque você não ama a Deus acima dos seus interesses, porque você não ama a Deus acima das suas preferências, e por isso as orações não são respondidas e as intercessões não são efetivas. Amar a Deus, querido, significa colocá-lo como prioridade da sua vida. A intercessão do Espírito Santo não é pelo mundo, a intercessão do Espírito Santo é por aqueles que amam a Deus de todo o coração. E aí, eu fico reparando algumas pessoas na comunidade dos crentes que começam a dizer assim: não sei por que as coisas ainda não aconteceram na minha vida. As coisas acontecem na sua vida quando você ama a Deus. Quando você ama a Deus, quando você ama a Deus, o Espírito Santo intercede por mim e por você. O Espírito Santo coloca a nossa causa diante de Deus, e o Espírito Santo, diz a palavra de Cristo nesse texto que lemos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. Está escrito aí: você ama a Deus, porque se você amar a Deus de todo o seu coração, colocá-lo acima das suas preferências, colocá-lo acima dos seus interesses, então você será alvo da intercessão do Espírito Santo. Em terceiro lugar, para que o Espírito Santo interceda por nós, querido, é preciso obedecer a Deus. Tem gente que pede muita oração. Isso é muito interessante. Tem gente que pede muita oração, mas é uma pessoa rebelde, é uma pessoa desobediente à palavra de Deus, às orientações das Escrituras. O Espírito Santo, querido, isso pode causar em você um espanto, mas o Espírito Santo não intercede por pessoas desobedientes. O Espírito Santo não intercede por pessoas rebeldes. Você pode imaginar o Espírito Santo diante de Deus, falando assim: Deus, abençoa esse desobediente aqui que não respeita a sua palavra. Abençoa essa menina, esse rapaz, esse homem, essa mulher que não está nem aí para o Senhor. Isso não está escrito nas Escrituras. O profeta Samuel, ele disse, e lá está registrado,
que melhor do que sacrificar é obedecer. Que o Espírito Santo, ele é um intercessor, mas ele intercede por aquelas pessoas que obedecem a Deus, e isso não tem relação com a misericórdia de Deus, isso não tem relação com a compaixão de Cristo. Eu estou dizendo do Espírito Santo como intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por pessoas que são obedientes. Se você e eu não nos submetemos à direção, à vontade de Deus, nós não teremos a intercessão do Espírito Santo. Obedeça a Deus, meu querido, e você então terá o melhor da parte de Cristo para a sua vida, porque o seu intercessor será o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por aquele que crê. Ele intercede, diz aqui a palavra de Deus, por aquelas pessoas que amam a Deus. Ele intercede por aquelas pessoas que obedecem a Deus. E por último, em quarto lugar, para que o Espírito Santo interceda por nós, é preciso orar. Irmãos e irmãs, eu preciso orar para que o Espírito Santo possa interceder por mim. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele diz que nós não sabemos orar como convém. Então o que acontece quando você e eu dobramos o nosso joelho para orar, ou quando você e eu estamos no nosso quarto ou nessa igreja e vamos orar por alguém, então nesse momento o Espírito Santo se coloca entre nós e Deus e começa a interceder, porque as minhas palavras, elas não são capazes de exprimir a sua necessidade, as nossas palavras não são capazes de revelar toda a necessidade que a pessoa tem. Então o Espírito Santo, ele começa a interceder quando você e eu oramos. Mas se você nunca ora, não haverá intercessão do Espírito, porque a Bíblia diz que ele começa a interceder e ele geme diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque você e eu não sabemos orar. Mas para que haja essa intercessão, você e eu precisamos orar. Você não ora, você faz uma rezazinha muito rapidinha, você não gasta tempo com isso. E se há uma coisa que nós precisamos fazer, é orar. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito sabe fazer isso como ninguém, por mim e por você. A oração, querido, ela é a respiração da nossa alma. Quem não ora não tem intimidade com Deus. A força que nós precisamos, ela não está dentro de nós. A força que nós precisamos, ela vem de cima, ela vem de Cristo, ela vem do Senhor. Quando você deixa de orar, você se enfraquece. A oração, ela é o oxigênio da alma. A oração, ela é aquele alimento, querido, que torna você mais forte. Quando oramos, o nosso coração encontra refúgio no Deus Todo-Poderoso de Israel. Quando nós oramos, nós invadimos o impossível. Nós vamos viver a realidade de milagres. É você estar aliado ao Todo-Poderoso, porque quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós. Mas se você não ora, como é que você vai ver as coisas melhorarem lá na sua casa? Se você não ora, como é que você vai ver realidades sendo transformadas na sua vida? Porque para que o Espírito Santo interceda por mim e por você, é necessário que nós estejamos orando. Um santo de joelhos, querido, um crente de joelhos, alguém que se coloca diante de Cristo em joelhos orando, é capaz de ver mais longe do que qualquer cientista que esteja na ponta dos seus pés. A oração, ela move os céus e abala o inferno. A oração, ela produz mudanças na terra. O apóstolo Paulo diz que a nossa fraqueza consiste no fato de que nós não sabemos orar, mas quando nós começamos a orar, o Espírito Santo se coloca entre nós e Deus, e ele intercede, e ele suplica, e ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus, a meu e a seu favor. Quando você e eu orarmos, então, querido, nós vamos experimentar a intercessão, a ação do Espírito Santo, e coisas novas, lindas da parte de Deus vão começar a acontecer na sua casa, na sua família,
família. Milagres acontecem quando nós oramos, não por causa da nossa oração, mas porque o Espírito Santo intercede por mim e por você. Nós queremos a intercessão do Espírito Santo, mas se nós queremos essa intercessão, nós precisamos orar. Jesus disse, eu quero terminar com essa palavra de Cristo, Ele fala no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7 é o Sermão do Monte. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Sabe qual é a recompensa de um homem que ora? Ele vai experimentar comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Sabe qual é a recompensa de uma mulher que ora? Ela verá com seus olhos a intervenção de Deus na sua causa. Imagine você, eu tinha tudo para dar errado. Olhando para trás hoje, eu vejo que eu tinha tudo para dar errado. Mas como tem poder a intercessão? Eu sou filho que foi gerado fora do casamento. Eu fui descobrir isso aos 50 anos, me abalou profundamente. Na década de 60, você imagina esse negócio, mas eu não sabia. Na minha casa, eu tenho um tio que eu respeito muito e o considero. Mas parece que ele não aceitou bem essa situação. É difícil, né, naquela década de 60, a mulher ficar grávida antes do casamento. Mas eu não sabia de nada. E ele sempre dizia, isso eu descobri depois, ele sempre dizia: esse menino vai ser dor de cabeça para a família, essa criança vai ser problema para a família. E ele foi amaldiçoando. Mas irmãos, eu tinha uma grande intercessora dentro da minha casa. Minha mãe orava, intercedia por mim. Mas a minha avó era uma mulher de intercessão. Minha avó, ela era uma mulher baixinha, não devia ter nem 1,50 m de altura. Naquele tempo, há 30 anos atrás, nós cantávamos muitos hinos no Inário. Lembra o Inário Evangélico? Tinha 500 hinos, eu acho que ela sabia quase todos de cor, porque ela levantava 5 horas da manhã, e quando eu levantava, ela estava já na horta, cantando: Santo, 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 Deus onipotente, suas obras louvam teu nome com fervor. Outras vezes eu levantava e ela estava na horta. Ela canta: chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Ela sabia. Mas sabe o que me impressionava na vida da minha avó e do meu avô? Você olhava para o joelho da minha avó, ela tinha 2 bolas vermelhas no joelho. Mulher de oração. Ela intercedeu por mim. Eu me converti. E esse menino que tinha tudo para dar errado, foi chamado por Deus para ser pastor. Aos 16 anos, quando eu me converti em fevereiro, eu tinha 16 anos. Eu me lembro que estava no altar da igreja, chorando muito naquele dia da minha conversão. No altar da igreja. Lembra que o Espírito Santo me falou uma vez, quando eu tinha 14 anos? Ele me falou pela segunda vez, 2 anos depois, como eu estou te falando aqui. Eu estava no altar chorando, aceitando Jesus naquela noite como meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo se aproximou de mim e me falou assim: hoje
eu te separo. Foram essas as palavras que eu ouvi. Hoje, eu te separo para ser pastor. Aí eu chorei mais, porque era a última coisa que eu queria fazer na minha vida, ser pastor. Eu queria continuar na fazenda, tocando boi, pescando em ribeirão, nadando, fazendo o que a minha família sempre fez, que era criar gado. Mas eu ouvi a voz de Deus, isso mudou a minha vida, porque havia gente intercedendo, e porque a minha avó intercedeu, o Espírito Santo foi meu intercessor, e hoje eu estou aqui, servindo a Deus com alegria. Eu quero convidar você a ficar de pé, vamos orar, vamos dar a oportunidade ao Espírito Santo de interceder por você, querido, porque quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós. Eu lembro das orações da minha avó, lembro das orações do meu avô, a intercessão deles por mim, da minha mãe. Mas a minha avó e meu avô eram pessoas de uma determinação na oração extraordinária. E meu avô tem razão, de todas as vezes que a gente conversava e ele dizia: meu filho, a maior herança que eu vou deixar para vocês, não são os patrimônios, é a fé em Cristo Jesus. E ele tem razão, sempre teve. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você agora a orar por uma necessidade que você tem. Pense aí, qual é a necessidade que você tem? Ore, dê oportunidade para que agora, nesse minuto nos céus, o Espírito Santo ouça você e possa apresentar a Deus a sua necessidade, porque Ele só vai fazer isso, querido, se você orar, se você abrir o seu coração, os seus lábios. O Espírito Santo te ama, o Espírito Santo te conhece, Ele sabe das suas angústias, das suas expectativas, do seu medo. E agora, enquanto você ora, Ele está intercedendo diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo amado, isso aqui não seria uma igreja se não tivesse a presença do Senhor aqui, Espírito Santo. Ouve o clamor dessa igreja, Pai. Fazemos no silêncio do nosso coração, mas nós precisamos tanto da Tua intercessão, Espírito Santo. Quantas angústias, quantos medos, quantas preocupações há aqui nessa noite. E eu te peço, Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, não sabemos expressar com as palavras as nossas necessidades diante do Pai, mas eu creio firmemente na Tua palavra, que diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, ouve o clamor desta mulher, ouve a necessidade deste homem que precisa, que necessita da Tua intervenção. Pai, no nome de Jesus, que nesta noite o Senhor ouça a intercessão do Espírito Santo por nós, e que na Tua infinita bondade, na Tua infinita misericórdia, o Senhor possa deliberar nos céus uma resposta imediata para o Teu povo, que haja livramentos, que haja salvação, que haja restauração, que haja cura, Senhor, que haja um mover do Senhor no nosso meio, na vida dessa igreja, que o Senhor nos ensine a amar os perdidos que precisam de conhecer a Cristo,
renova o amor, a paixão desse povo por almas, Senhor. Porque o Senhor morreu por vidas e muitas vezes nós estamos tranquilos, sossegados, indiferentes à situação desse mundo desorientado. Mas nós clamamos nessa noite: Espírito Santo, tem misericórdia de nós, intercede por nós, para que possamos alcançar o favor do Pai, para que possamos alcançar graça diante do trono de Deus. Pai, nós queremos confiar ao Senhor cada pedido que foi nesta hora colocado e apresentado, e que o Senhor, ó Deus, tome nas suas mãos e possa deliberar de maneira favorável e misericordiosa sobre nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.